Boa noite, amigos. Vamos tentar agora ver se a gente consegue abrir a live por outro celular para ver se flui um pouco melhor. Vamos ver se a gente consegue. Sueli, boa noite, seja bem-vinda. Vamos tentar aqui novamente, Sueli. Tá difícil, viu? Toda vez que você faz live, Isa Lima, boa noite. Realmente é desanimador essas coisas que a gente sente, viu? Neuza, eu vou trazer você rapidamente, vamos ver se dá certo. Vamos ver se flui aqui. Mandei o convite, Neuza, só aceitar. Essas coisas que a gente sente, viu? Neuza, eu vou trazer você rapidamente, vamos ver se dá certo. Acho que agora deu. Boa noite, Neuza. Olá, Luiz, boa noite. Só aceitar essas coisas que a gente sente, viu? Neuza, eu vou trazer você. Deixa eu ver, eu tô acompanhando aqui pelo outro celular, deu certo, graças a Deus. Certo. Oh, Até que enfim, hein? olha, tá fácil não, viu? Não tá fácil. Pois é, quase Precisamos, 10 minutos. como o meu amigo Ari me mandou um vídeo que eu até agora não consegui ver ainda. Como é que está a minha paciência hoje? Olha só, boa noite, Adriana, Sueli, boa noite, Silvia. Gente do céu, esse Instagram tá judiando demais da gente, viu? Pois é. E a gente fica tenso, né? Mesmo sem querer. Porque você vê, eu estava fazendo pelo outro celular, travou, a hora que você entrou na live, travou, literalmente, né? E estava invertida a tua câmera, ficou Isso. jogando, acho que para o Vocês viram armário, meu guarda-roupa. e ficou travado. E aí eu percebi pelo meu outro celular que estava travado, né? Sim. Amigos, desculpa, não vou conseguir cumprimentar a todos, porque eu estou meio... O celular está ali, o outro lá, só para ver se está funcionando bem, mas graças a Deus, deixa eu fixar o comentário, Neuza. Pois não. Né? Para que a gente possa dar sequência. Deixa eu ver. Deixa eu ver, agora eu fixei. Toda vez que você vai fixar o comentário, né, Neuza, tem um detalhe. Você vai fixar o comentário. Se alguém manda qualquer comentário em seguida, ele pula. Agora já está fixado. Pois é. Eu não consegui fixar até hoje. Não? Não. Bom, Neuza, boa noite, querida. Gratidão pela presença. Gostaria que você se apresentasse para aqueles que não te conhecem, falasse do seu trabalho na Casa Espírita, seu trabalho também nas redes sociais. Por gentileza, se apresente para aqueles que não te conhecem, né? Quem não me conhece, eu sou Neuza Marina, trabalho no Centro Espírita Caminho da Luz, como voluntária, como organizadora das palestras, tomo conta da biblioteca, faço a escala dos palestrantes, a gente, assim, vai fazendo tudo aquilo que aparece e nós estamos lá, colaborando. É o Centro Espírita Caminho da Luz, como o Aloysio já falou, e Casa da Sopa Jerônimo Mendonça. Eu estou na doutrina desde muito pequena, desde que meus pais precisaram, pela dor, e procurar a doutrina, então eu sempre estive dentro dela. E faço palestras, sou participante também como diretora de doutrina da USE, Intermunicipal de Araraquara, e eu acho que é só, viu, Aloysio? E qual o trabalho que você faz nas redes sociais, né? Bom, sim, pois é. De sexta-feira é que a gente está meio atrapalhado, assim, porque eu estava trabalhando até agora há pouco lá no centro, e aí vim correndo para casa para poder estar aqui. Com muito prazer, aqui estou. Mas todas as sextas-feiras, às 22 horas, nós vamos fazer, agora, na próxima sexta, dia 9, o último capítulo de Fonte de Luz, de Joana de Ângeles, pelo nosso querido Divaldo Pereira Franco. E aí depois nós ainda estamos pensando qual será a nossa inspiração para continuarmos às sextas-feiras, às 22 horas. Ainda vamos mantendo. Interessante, viu, Neuza? Porque eu estava pensando uma coisa, o último capítulo do livro que você está estudando nesta sexta. Carlos e a Natália também vão estar no último capítulo do livro que eles estão estudando. Que legal. Olha só que interessante, né? Interessante. E eles muito interessante. vão fazer uma pesquisa
para saber qual livro que eles, né, o pessoal quer que eles continuem estudando. E fica a dica também para você, né? De Sim, repente a intuição já fala sim, mais alto, sim, né? sim. Sim, agora há pouco, na palestra lá do nosso centro, já me deu uma dica, assim, que talvez eu faça. Mas eu estou aceitando sugestões também, por que não, né? De Perfeito. repente, alguma coisa E é muito sempre, bom, né, sempre Nilza? possa. Porque eu falo assim, que a gente que faz live, eu falo assim por mim, por mais que a gente faça um trabalho e que mais pessoas participam, né, que é sempre bom, as lives fazem um bem enorme para a gente. Com Dá certeza, serenidade naqueles momentos tão conturbados que muitas vezes a gente passa ao longo do dia, sim. seja nos relacionamentos profissionais, na família, em todos os meandros, né, da nossa jornada, sempre às vezes passamos por algumas dificuldades. E quando você vem para a live, parece que você entra num Com oásis, frente àquele certeza. deserto, né? É porque, na verdade, tudo aquilo que a gente vai comentar, primeiro lugar, beneficia nós, ou nos faz refletir muito sobre aquilo que a gente vai, porque, afinal de contas, primeiro somos nós mesmos, né? Não tem como não ser. Exatamente. Ô, Neuza, deixa eu ver se eu cumprimento o pessoal rapidamente. Quem chegou aqui, deixa eu ver quem está aqui na live, né? A Sueli, a Dani Lima, querida, como é que vai? Quanto tempo? Leninha, Adriana, Jucimara, aqui de Araraquara também, o nosso querido Ari, a Regina, a Isa Lima, a Zilda, a Denise Kramer, a Camila Bartolomeu, a Silvia, nossa querida amiga, a Vanessa também aqui de Araraquara. Gratidão pela presença de todos vocês. Uma alegria contar com a presença de vocês. E eu vi meu Bom, Nilza, hoje nós filho que já estamos passou por aí também, viu? Meu em... filho já passou por aí também, o Plínio. Ah, o Plínio, legal. É, Ô, Neuza, bom, nós estamos no capítulo 30 de um livro de 37 capítulos, tá? Mais o pós-fácil, e você com certeza já leu esse livro, sim, e você também com certeza ganhou o autógrafo do Nicola com quando ele esteve aqui em toda Araraquara, certeza, certo? com muito prazer. Foi sim, foi sim. Então, Neuza, eu vou fazer uma rápida retrospectiva do capítulo anterior, né, como a gente tem por hábito, né? O capítulo Sim, anterior, segundo a tarefa, foi aquele momento que os espíritos amigos levaram Maria Marta, desculpa, a Adélia e Aldeir para o encontro na espiritualidade, os pais de João Carlos. Então, eles levaram, por quê? João Carlos é aquela criança, espírito, mas criança, que estava sentindo muito as energias vibratórias deletérias que os pais enviavam para ele. Porque aquele choro de saudade, como é que fala? De sofrimento pela perda do filho, né? Que na verdade não há uma perda, só uma passagem. E então o menino estava sofrendo muito no plano espiritual. Então os amigos espirituais levaram-nos, Aldair e Adélia, para em espírito, em desdobramento, para encontrar João Carlos. E foi um encontro maravilhoso, né? A Adélia estava ainda, como que a gente poderia dizer, meio sonolenta. Ela não conseguiu perceber a totalidade daquele encontro, né? E até Zezé Fratari, que estava ali junto, falou que ela poderia ter, se ela tivesse um pouco menos presa àquele processo obsessivo, talvez ela conseguisse aproveitar melhor aquele momento. E quando João Carlos vê a sua mãe, ele larga a mão da uhum, enfermeira e vai isso. rapidamente beijar a sua mãe, a Adélia, com muito amor, com muito carinho. E ele fala para ela, de uma forma muito importante, ele fala assim: mãezinha amada, é hora da senhora nos ajudar. A senhora precisa ficar bem de saúde na terra e eu preciso ficar bem aqui. Tão importante, né, que se fala. O momento da passagem para o plano espiritual da criança, do espírito, ele precisa estar bem. Então, muitas vezes, o nosso sentimento de como é que eu diria, de O perda, apego, né? O apego. acaba muitas vezes trazendo energias que não fazem bem nem para o espírito nem para quem está aqui encarnado. E aí tem todo esse encaminhamento, né, do plano espiritual, e depois eles voltam em espírito, né? O,
O Adeir também vai encontrar o filho, conversa assim um pouco com o João Carlos, e depois eles voltam para o plano Terra, já um pouco mais refeitos, né? E aí eu passo você, Neuza, para que a gente possa fazer a leitura e os comentários do capítulo 30, Renasce a Esperança. Peço desculpa aos amigos que está chovendo aqui, sem o fone de ouvido fica um pouco mais difícil, né? Pode atrapalhar um pouco. Com toda certeza. Então vamos Está atrapalhando o som, Neuza? Não sei. Não, Não, tá bem. O meu também acho que tá bom, não é? não, para mim tá bom. É que ficou, como eu estou sem o fone, Sei, com sei. esse celular eu não consigo pôr o fone de ouvido, então Ah, eu tá. fico. Sim. É ruim. Mas tudo bem. Vamos lá. Então vamos iniciar o 30, Renasce a Esperança. Adélia, a mãe, né, despertou pela manhã ensolarada, visivelmente transformada. Seu semblante diferenciava-se, não havendo mais a amargura de antes. Feliz, levantou-se mais cedo que o marido, a fim de lhe preparar o café da manhã, antes que ele fosse trabalhar. Adeir, ao vê-la tão disposta, deixou o leito nutrindo alegria e esperança. Durante o banho, pensava, finalmente a paz chegou à nossa casa. Conversaram animadamente, e o marido elogiou o comportamento inusitado da esposa, ao que ela respondeu: meu querido, acordei bem melhor hoje. Parece que, de alguma forma, acalmei-me. Tenho lembranças de ter sonhado com pessoas muito queridas, e entre elas estava nosso João Carlos. Entretanto, não recordo do sonho com detalhes. Então, aqui eu penso que nós precisamos diferenciar um pouco esse sentimento que temos quando nós acordamos e dizemos: parece que eu sonhei com tal pessoa, mas eu não me recordo muito bem. Então, essa é a diferença do sonho espiritual e do sonho real. Porque, como eu sempre brinco com as pessoas, se a gente assiste um filme com o Brad Pitt, nós podemos dormir e sonhar com ele. Mas aí não tem nada a ver com o sonho espiritual. Então, o sonho espiritual são etapas não muito nítidas, são situações meio complicadas, de repente estamos aqui, de repente estamos lá, porque não nos é permitido lembrar de tudo, apesar da situação em que ela se encontrava, porque ela não estava, vamos dizer, completamente ligada, né? Completamente desligada, dizendo melhor, da matéria. Ela ainda estava muito tensa, por isso ela não pôde perceber tanto a presença do amado filho, como quando o pai sentiu, né? Que foi uma diferença, porque ele sentiu exatamente, e a mãe não sentiu tanto. Então, nós precisamos ter essa ideia de separar, porque muitas pessoas vêm nos perguntar: olha, sonhei assim, assim, assim. São coisas da nossa mente que ficam lá no nosso subconsciente e que não tem nada a ver com o nosso sonho espiritual, esse contato que temos com os nossos irmãos e que todas as noites sempre temos contato com uns, com outros. Vai depender também da forma que nós nos deitamos, né? A prece, o contato com a espiritualidade, essa elevação que temos, essa ligação com o Pai Maior, com Jesus, com a espiritualidade, enfim, tudo isso nos proporciona um sono mais tranquilo e muitas vezes um sonho mais compacto para nós, né? E é interessante, Neuza, que você falou dessa questão do Brad Pitt, né? Então, por exemplo, a gente coloca com muita propriedade também. Dependendo do filme que você for assistir, dependendo do que você estiver vendo de notícia antes de dormir, aquilo já vai trabalhar também a tua mente. Então, cuidado, né, com o que você está assistindo antes de dormir, cuidado com o que você está lendo. Então, vigiar os nossos pensamentos também no momento do sono, antes do sono, é fundamental.
E a prece, ela também vem de uma forma fantástica, porque é aquele momento de ligação que a gente vai estabelecer, pedindo para que o nosso espírito, se for permitido, ele possa ir para lugares onde ele possa trabalhar, onde ele possa crescer, progredir. Porque se nós temos pensamentos que a gente pode dizer assim, que não são tão bons, se nós muitas vezes encarnados estamos presos a uma determinada situação e em espírito podemos nos desligar, e aí poderemos ir para lugares não tão elevados. E aí, de repente, você volta para o plano físico totalmente cansado. Por quê? Você foi sugado das suas energias naquele ambiente espiritual que você foi encaminhado, pelos teus próprios pensamentos. Na verdade, Aloísio, eu acredito que a gente não deveria, em nenhum momento, ficar assistindo esse tipo de notícias, esses pensamentos, porque ele vai influenciando no nosso dia a dia, no nosso pensamento, enfim, por isso é que Jesus disse, vigiai e orai, não é? A gente sabe que é muito difícil, porque você liga a televisão, você entra em qualquer noticiário, é só isso que a gente vê. Então, não fica muito fácil para nós, não. Mas nós temos que trabalhar bem este nosso viver, não é? Fora das notícias. Exatamente. Mais um pouquinho? Pode seguir. E aqui é interessante, então, que ela já acordou, vejam, já nessa visita ao plano espiritual, ela já acordou diferente. E isso também elevou a vibração da casa, né? Olha que, porque também eles não estavam sozinhos, né? Tem toda aquela equipe espiritual dando suporte para eles, né? Com certeza, com certeza. E aí, então, o Adeir diz assim, é muito bom vê-la assim. Também acordei mais disposto e com ânimo firme para enfrentar a vida, disse Adeir ao tomar o café. Sobre o convite de seu amigo para irmos à casa espírita hoje, estou com muita esperança. Faz tempo que a mamãe nos apresentou o espiritismo, contudo nunca consegui frequentar as reuniões como deveria, disse curiosa. Você poderia confirmar a nossa presença? Para nós, diz aqui Jerônimo, né? Para nós que observávamos o diálogo fraternal, sem sermos percebidos, aquela frase nos soou como manifestação do dever cumprido. Todos nos regozijamos no íntimo, embora sabendo que muito havia por fazer. Aí o marido diz, claro, claro, dispôs-se prontamente o esposo. Fique pronta, pois logo que sair do trabalho, passo para apanhar você e seguiremos direto para o centro espírita. E assim o dia transcorreu sem maiores confusões, seguindo a rotina comum do casal. Maria Marta seria levada para a casa espírita naquela manhã. Lembram de Maria Marta, lá do passado? Então, ao anoitecer, seguiram, enfim, para a reunião pública, cuja organização espiritual havia sido feita com bastante antecedência, a fim de que os novos esclarecimentos, direcionados não apenas ao casal, por nós conduzidos, mas também a várias outras pessoas e irmãos desencarnados, resultam-se em efetivos tratamentos, orientações e encaminhamentos. Para aquela noite estavam programadas as comunicações espirituais do pequeno João Carlos e de um senhor frequentador da casa que agora ocupava o posto de trabalhador em seu plano. Aqui eu vejo como é importante, quando nós entramos no centro espírita, termos a confiança de que há espiritualidade. Lá já esteve, lá já preparou, como ele diz aqui, com bastante antecedência, tudo aquilo que iria acontecer nesta reunião pública. Porque muitas vezes entramos em um centro e nós não temos essa ideia daquilo que está acontecendo ou que já aconteceu, para que tudo possa ser preparado, porque nada é por acaso, tudo é muito colocado. O espírito que irá
dar a comunicação, aqui no caso não foi uma comunicação, e sim uma psicografia, né? Que vemos aqui Sim. depois. Então, mas tudo é preparado, tudo. Por isso tem alguns centros, inclusive, né, Luísa, que a gente vê uma faixa escrito assim: a partir do momento que você adentrar nesse recinto, a espiritualidade já estará fazendo com que os seus males se... Enfim, você já está em tratamento e alguma coisa parecida com esse tipo É de interessante, fala. Neuza, porque às vezes as pessoas querem rapidamente, tipo assim, quer uma coisa rápida, então quer chegar no centro, já tomar o passe, já ir embora, e não percebe que às vezes aquele tempo de espera, ele está sendo Sim, assistido. É que a gente sim. não tem evidência, mas se tivéssemos evidência, a gente ficaria impressionado. A quantidade de espíritos que estão trabalhando numa casa, que estão dando sustentação. Você senta ali, aí você fica impaciente, você está em tratamento espiritual. Aí você fica impaciente que você quer ser atendido logo. Só Isso. que, às vezes, a demora é providencial. Eu falo por experiência própria, tá? Não, eu não estou jogando coisa nos outros. Eu já fiquei, às vezes, lá atrás, quando participava no começo de tratamento espiritual, eu queria ser logo atendido. Eu não queria ficar para o final, né? Eu queria ter a oportunidade de ser atendido rapidamente, mas não sabia que às vezes a demora para o meu tratamento era providencial, né? Deixa eu ver Exatamente. aqui que a Silvia colocou aqui, Neuza, só para... A Sueli colocou assim, Neuza, no Ah, livro tá. Aconteceu na Casa Espírita, mostra claramente a situação do preparo da espiritualidade em nossa casa espírita. A Sueli, desculpa, eu Exatamente. pensei que fosse a Silvia. Exatamente. É um livro, esse livro mostra. E Bezerra de Menezes também conta que ele vai fazer visitas, tanto nas igrejas, como nos templos, como na casa espírita. E quem é beneficiado é aquele que está conectado com tudo aquilo. Porque, como você disse, às vezes estão assistindo a palestra, estão olhando no relógio, ou então corre para pegar a senha, em algumas casas que dão senha, né? Que dão a senha, eles correm porque eles querem ser o primeiro a serem atendidos. Então, isso é muito triste, porque tem que estar lá e estar conectado com essa espiritualidade, que é tão importante, porque senão é como a gente sempre diz, como aquela história que você conta, que põe o guarda-chuva, abre o guarda-chuva e a energia não penetra, porque a pessoa está completamente desligada, ela não está sintonizada com essa espiritualidade que ali está, não é? E E veja ainda fala, interessante, Neuza, pois que não, você falou lá no começo, né? Que você é frequentadora da casa espírita desde pequena, desde criança, com sua mãe e tudo mais. sim, E aqui veja que é uma situação muito paralela. A mãe já tinha falado e ela nunca se moveu à ideia de frequentar a casa espírita. A gente exatamente, fala assim, a casa espírita, em especial aqui, mas qualquer organização religiosa séria sim, que vai trazer um conforto, um lenitivo, é fundamental, pois Deus não tem religião. Então, às vezes, a pessoa exatamente. ela precisa ter a religiosidade dentro do seu coração. Isso é fundamental. Então, não Mas importa o o tempo é rótulo pouco. que você tenha, né? O tempo é muito pequeno, porque nós ocupamos o nosso tempo com outros afazeres e nos esquecemos de nos ligarmos com a espiritualidade, não é? Exatamente, Deus. Sempre, Exatamente. sempre nos preocupamos mais com os bens materiais, com o tempo que temos para a nossa sociedade e tudo mais, mas fica para trás. Mas Verdade. então vamos seguir mais um pouquinho. O casal, então, estava encantado com a simplicidade e a funcionalidade do ambiente. Ouviram a lição do Evangelho segundo o Espiritismo proposta para a noite, estimulando os presentes à prática da caridade. Antes do encerramento da sessão, ao som de doce música pacificadora, a senhora médium que havia visitado João Carlos na noite anterior, junto a Adélia e Adeir, passou a psicografia. Logo que a leitura das duas cartas foi realizada, os pais, consolados, identificaram as expressões do filhinho
que os havia precedido ao lar maior. Adeir somente agradecia em lágrimas de alegria, de felicidade curadora. Ao final da reunião pública, percebemos o casal tutelado reerguido, repletos de bem-estar, após os trabalhos da fluidoterapia empregada. Observamos que em Adélia ainda havia manchas escuras na região onde foram desligados os liames conectados a Maria Marta. Contudo, os fluidos deletérios desapareceram. Eram apenas cicatrizes. Adélia e Adeir conversaram, então com o médium e com o outro trabalhador da casa que os acolhia. Marcaram para conhecer os diversos departamentos em momento oportuno. Estavam dispostos a estudar os códigos espíritas e a auxiliarem na assistência fraterna. Vejam só que aqui, inclusive, a mãe ainda não estava sendo tão beneficiada quanto o pai, por tudo que ela estava passando, em detrimento da Maria Marta estar ali, sempre ligada ao lado dela. Porque, de alguma forma, eles tinham ligação. A Zilda colocou uma... Pois não. A Zilda colocou uma questão muito importante, né? Não consigo imaginar a dor de perder um filho. Pois é. Sim. É quando uma amiga, a filha desencarnou, eu dizia para ela, eu não posso nem imaginar, porque não dá para a gente imaginar realmente, né? É uma dor triste. E muitas mães dizem que a pior dor é de uma mãe enterrar um filho e não um filho enterrar a mãe. Realmente é uma perda muito grande. Dentro do, esse lado praticamente é a lei, entre aspas, né, natural. Né? Agora, quando você se depara com uma situação desse tipo, e a gente sabe que tudo existe uma razão e um porquê, não existe acaso, Deus não joga dados com a gente, fala assim, não, você vai ser o escolhido. Não, existe uma razão e um porquê para tudo isso. E nós, infelizmente, né, somos muito imaturos do ponto de vista espiritual. Não estamos dizendo que é fácil, não. A gente tem um exemplo aí de uma querida amiga, Ana Teresa Camasmi, que passou por uma prova dessa natureza, que foi muito difícil, com toda a vivência espírita que ela tem, espírita desde berço, seus pais espíritas, tudo mais, ela frequentadora assídua da casa espírita, se deparou com uma situação dessa, e quão difícil foi para a pessoa conseguir se reerguer, se reequilibrar. Realmente não é fácil. Não dá para a gente falar e tentar fazer uma coisa assim, não, mas a gente tem que entender que a vida continua, tudo bem, a gente é espírita, a gente sabe que a vida continua, que nós estamos aqui na condição de espíritos vivendo uma vida material e que a gente sabe que todos nós vamos deixar esse veículo físico um dia e vamos habitar o plano espiritual. Esse faz parte da vida, a única certeza plena que temos é isso. Só que quando o inverso acontece, digamos, acontece um desencarne, entre aspas, prematuro, realmente é difícil. E a pessoa precisa de muita ajuda, tanto material como espiritual, para conseguir superar essas dificuldades. Tem gente que fala assim, eu tenho uma amiga, querida amiga, que perdeu um filho com 15 anos, e tem uma outra filha, mas não dá para falar, mas você tem uma outra, mas não é isso, né? Não tem essa razão, né? A Adriana está colocando também uma coisa importante. A Adriana também já passou por algumas coisas do tipo, né? Ela fala assim, realmente não existem palavras para definir essa dor. O que nos move é a fé, a crença na imortalidade da alma. Sei bem que é isso, já vivi esse momento. A Adriana já passou por essa situação. A Valéria também uma amiga que está sempre conosco, já passou por uma situação desse tipo. E a gente tem que dizer o seguinte, não dá para medir a dor pela nossa concepção. Não, de jeito nenhum. Não tem condição, não dá. É muita falta de caridade você falar assim, não, mas a vida continua, você é espírito. Tudo bem, a gente sabe dessa realidade, e a Adriana está colocando com muita propriedade essa vivência essa realidade que ela vivenciou. A Leni
Leninha também Pois passou é. por uma A situação do Leninha tipo? também, exatamente, eu ia falar. Então, mas E acaba... imaginemos nós, quem não acredita que a vida continua, a dor deve ser muito maior, deve ser muito, porque mesmo a gente sabendo que a vida continua, você põe o porquê e aquele ponto enorme de interrogação. Por Sim. que tinha que ser agora? Por que tinha que ser comigo? Né? E assim vai. Então, uma mãe que perde, a gente tem esse hábito de dizer, né? Que o filho desencarna primeiro, é muito doloroso, com toda E olha que a certeza. Leninha colocou também, ó, nesse momento, o certo é não Eu não vou falar falar nada, nada. ouvi muita coisa, ainda bem que estava sedada. Eu falo assim, gente, olha, eu falo que tem gente que não perde a oportunidade de ficar de boca fechada, dá palpite, Com né, numa certeza, situação que não está vivenciando, né? sim, com toda Então, olha, certeza, é com falta de, toda é falta certeza. de humanidade, não é nem de caridade, quando a pessoa emite uma opinião sobre um assunto desse. Eu fico, olha, A gente desculpa, gente, só tem toca que o dar o coração da gente. ombro, só tem que dar o ombro para o outro e dar o acolhimento para aquele que ficou e orar por aquele que está voltando, né? Porque não tem E, o que dizer, não tem. e lembrar, né, Neuza, o exemplo que o Jerônimo trouxe, que por mais que os pais sintam essa dor, essa perda, entre aspas, essa saudade, tem que procurar emitir vibrações positivas, Positiva. estar o melhor possível, para que aquele ente querido que está no plano espiritual também consiga se Se libertar, não libertar, fique preso como João Carlos estava exatamente, ficando nessa situação. exatamente. Com certeza. Eu sempre comento, né, a Aloísio, que uma senhorinha, um dia, quando eu terminei uma palestra, falei sobre a morte, ela foi perto de mim e disse assim, nossa, como foi bom te ouvir, porque todos os dias eu abro a porta do guarda-roupa, olho a roupa do meu filho, as roupas do meu filho, e choro. Depois eu fecho a porta. Fazia mais de 2 anos que ele tinha desencarnado. E aí eu conversei bastante com ela e pedi para ela não fazer isso. E expliquei, né, mais particularmente para ela. Então, imagine a dor de uma mãe já com uma idade avançada, né? Então, a gente tem que respeitar muito e orar muito realmente por conta desta situação, que não é fácil. Pode ter a idade que tiver, né? O filho, no caso. Então, vamos lá. Vamos lá, meus. Estamos aqui. Bom, cada vez mais agradecidos a Deus, os recursos benéficos oportunizados pelas casas espíritas. Vivenciando agora, em loco, finalmente compreendíamos a abrangência espiritual na Terra, do trabalho simples de tantos servidores. Sentíamos o quanto necessitávamos trabalhar no auxílio aos tarefeiros e estimulá-los ao ideal de bem servir. Agora, o mais importante, que eu acredito, Isso é fala Jerônimo dizendo, do Jerônimo, essa é a né? fala Isso é do fala do Jerônimo. Jerônimo, a fala do Jerônimo. Refletimos sobre como devem trabalhar os médiuns para conseguirem manter o bom senso e a coerência presente nas obras básicas da codificação, a fim de perseverarem na tarefa, semeando a luz do bem pelo mundo. O trabalho é sempre a oportunidade de ouro onde a espiritualidade pode contar com os recursos do amor para curar as almas aflitas. Então, nós vemos aqui que nós precisamos nos preparar todos os dias, porque quando estamos dormindo, não sabemos o que é que a espiritualidade está fazendo para beneficiar os irmãos e que nós estamos servindo também para conseguir, como ele diz aqui, dar recursos do nosso amor para curar as almas feridas. Então, é muito importante não pensar apenas que é no momento do passe que nós estamos doando um pouquinho de nós, né, naquele momento, mas temos que nos preparar. Como nós já dissemos, né, Aloísio, sobre preparar no momento do sono, a oração, nada de ficar preocupado com essas notícias tão tristes que muitas vezes, e que a gente não compacta
compactua com aquilo que essas criaturas, esses espíritos estão fazendo, mas eles estão tendo a oportunidade, como nós também estamos, de se melhorarem, né? Exato. Então, A aqui, Mitico colocou aqui, Neuza, só para comentar dela, que o Chico deu maior atenção à causa dessas mãezinhas que ficaram órfãos dos filhos, né? Essas cartas consoladoras das mães, e a gente sempre fala uma questão muito importante. O Chico colocava o filtro do amor muitas vezes na carta que recebia, pois o espírito às vezes estava ainda numa situação de profundo sofrimento, sim, e ele colocava o filtro do amor dizendo que o espírito estava em tratamento, sendo acolhido no plano espiritual, né? Ele não desnudava totalmente como estava o quadro do filho, mas ele procurava trazer amor, solidariedade àquelas mães aflitas, não é? exatamente. E a gente imagina a Célia, eu não me lembro totalmente o nome dela completo agora, aquela que as mães de Chico, uma Sim, daquelas crianças, aquela que sofreu o acidente da bicicleta e que caiu, eu sim. assisti uma palestra com a Célia, porque depois de alguns anos, uma filha dela de 18 anos, noiva para casar, também desencarnou. Então, é uma, é um depoimento que nos comove, né? Então, ela veio contar, ela conviveu com o Chico, ela teve o apoio dele naquela época dos filhos, depois, quando a outra desencarnou, ele já tinha também desencarnado. Mas, enfim, É. precisamos Agora, uma ter muito questão, amor. Neuza, você estava falando em relação a esse tópico que o Jerônimo fala em relação aos médiums, né? Sim, Eu falo assim, o fato da pessoa ser médium impõe, não é que aquela pessoa se vangloriar, muito pelo contrário, é uma missão que, sim, tecnicamente falando, impõe muito mais estudo, humildade e dedicação à causa, do que praticamente achar-se vangloriar muitas vezes. Eu estou recebendo Dr. Bezerra de sim, Menezes, eu estou sim, recebendo o mentor da casa, né? A gente precisa tomar muito cuidado, e o trabalho medianeiro, seja ele qual for, né? Porque a gente fala que médiuns todos somos, sim. impõe estudo, trabalho e dedicação, né? É fundamental. E lembrar que a gente é apenas e tão somente um mero instrumento ainda imperfeito para conseguir trazer alguma coisa, não tanto para nosso benefício, mas para muitas outras pessoas que necessitam de uma palavra, de um conforto, de um carinho. É uma ferramenta que nós recebemos, né, para a gente poder trabalhar e não deixar ela enferrujada lá num cantinho. Temos que trabalhar muito com ela. A Mitico colocou mais alguma coisa aqui. Mas acho que não consegui subir aqui, apareceu uma outra coisa. O Jair, acho que do Lar de Jesus chegou. Boa noite, Jair. Ah, tá. Então vamos lá. É, deixa ver aqui que eu já me perdi. Ah, tá. Enquanto isso, perdão, Maria Marta, em outro setor da mesma casa espírita, encontrava-se hospitalizada e também ouvira as preleções do expositor da noite. Seria preparada vagarosamente para passar pelo tratamento final durante a reunião mediúnica. Após, seguiria para o solar do refazimento e seria submetida à preparação para voltar à Terra. Em pouco tempo, com o auxílio de mais alto, estaria nos braços de Adélia e Adeir, como a filhinha amada, que encheria aquele lar de alegria e esperança. O casal Olha a tornou ao lar. lei da reencarnação, trazendo espíritos que até então se degladiavam para o Exato, reajuste na condição de filha. filha, exatamente. Porque Maria Mas, Marta estava fazendo o quê? Estava interligada, né, espiritualmente, obsedando a Adélia nesse processo, nessa simbiose, por questões do passado lá em Vila Rica. exatamente. E olha só, e aqui, como diz aqui, ela estava dentro do próprio centro, ela foi levada para lá, ela estava hospitalizada,
Então, nós temos que nos lembrar que existe um laboratório, um hospital, tudo dentro do mesmo contexto, que nós não conseguimos visualizar, né? Mas que lá está. E ela ouviu tudo aquilo que foi falado sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi selecionado para aquela noite. Então, ela estava ali, presente, e ela seria auxiliada logo mais para ela poder reencarnar. Então, o casal, voltando aqui, o casal tornou ao lar, sem suspeitar do trabalho realizado em nosso plano. Aqui Jerônimo que está dizendo, né? Que se estenderia em muito mais, para além daquela primeira acolhida. Eram sementes frágeis, lançadas no jardim do Criador. E todos nós aguardávamos que florescessem. Até aquele momento, tudo caminhava muito bem, mas nem sempre os espíritos obedecem imediatamente ao que pretendem os planos superiores. Assim, nova situação levaria a equipe a repensar as formas de dar incumbência ao planejamento proposto, acolhendo ainda mais a família em vias de regeneração. Olha o livre-arbítrio aí. Temos que Interessantíssimo, respeitar. porque os espíritos tinham feito uma programação, mas tem sempre um mas na história. Nem sempre. Sempre os E o filme espíritos Nosso Lar obedecem. 2, Os Mensageiros, né, aqueles que puderam assistir, tem um traço muito forte do planejamento espiritual com a execução enquanto encarnados. Exatamente. E aí o livre-arbítrio está lá, para poder respeitar, né? Porque nem sempre tudo aquilo que nos é colocado, nós aceitamos quando estamos lá na erraticidade. Se aqui já não respeitamos, não é? É uma situação muito Exatamente. delicada, porque depende E também da evolução de cada espírito, né, Aloysio? uma coisa De você. que eu penso também é assim, né? Nós, quando a gente encarna, a gente tem um esquecimento por uma razão muito lógica, racional, dentro da seara espírita. Senão você não conseguiria fazer um reajuste. Não, Aquela pessoa que você teve uma situação no passado, como que você resolveria se você lembrasse detalhes daquilo tudo? Não tem E se como. por um lado você não se lembra disso, você também não se lembra do seu planejamento reencarnatório, Isso. para e passo. E porque é dado a nós o livre-arbítrio. Nós temos um planejamento, sim, mas vai depender desse limiar de cada um, que vai Exatamente. seguir ou não, de acordo com a tua consciência e teu livre-arbítrio, né? Isso, exatamente. Por isso Deus nos deu, né? O véu do esquecimento, o livre-arbítrio, mas a consciência. Por isso que nós temos que estar sempre confiantes nas intuições, nas inspirações, dentro da nossa consciência, dentro daquilo que é certo e daquilo que não é. Por isso que a gente tem que analisar muito e estar sempre vigiando, né? Os nossos pensamentos, as nossas ações, saber o que é que está dentro das leis divinas, que não é fácil de seguir todas, porque a gente ainda está engatinhando. Nós ainda estamos nesse mundo de provas e expiações, lutando, né, para conseguir o dia a dia alcançar o objetivo. Eu achei importante, vou até repetir, né? Deus nos dá o véu do esquecimento, o livre-arbítrio e a nossa consciência. Olha só, de todos, né? O mais importante está a nossa consciência aqui, pois ela que vai, né, fazer essa ligação com o nosso livre-arbítrio. A partir do momento que você tem a liberdade de agir, como Paulo diz, né, tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. Tudo me convém. Interessante Exatamente. nessa frase de Paulo que às vezes nós procuramos falar mais, a gente dá sempre uma justificativa. Sim. Não, mas eu fiz, eu posso, né? Não é tão estreito assim essa o que me convém. Exatamente. Responsabilidade de cada um. Você estabelece o teu limite e o teu livre-arbítrio, de acordo com ele. Só que se a semeadura é livre, a colheita é obrigatória, né? Obrigatória, com toda certeza. Esse livre-arbítrio é bem ligado, completamente ligado com a consciência.
E por isso Sim. é que quando nós ainda estamos no mundo primitivo, nós não temos esse discernimento. E aí, conforme a gente vai evoluindo um pouquinho, que estamos nesse mundo de provas e expiações, a gente vai adquirindo um pouco mais. E nós, espíritas, quanto mais estudamos, quanto mais conhecemos, nos será mais cobrado. Não é? Não só nós, né, Neuza? Que todo mundo que está aqui, inclusive os amigos espirituais também, já estão tudo no mesmo barco. Tudo, tudo. Não dá para falar, não sabia. Bom, sabemos sim. Sabemos sim. Não adianta mais sair da live, agora já comprometeu. Já, com toda certeza. Então, e aí, Neuza, nós finalizamos esse capítulo muito bonito, muito maravilhoso, né? Não, muito bonito, muito bonito. Na semana seguinte, a gente estava com a intenção de trazer o nosso querido amigo Carlos, lá do Somos Espírita, mas o Carlos acabou de confirmar para mim que ele vai estar trabalhando, que o Carlos trabalha à noite, e infelizmente não vai poder estar conosco. E aí, então, na semana que vem, estou sozinho aqui fazendo a leitura e os comentários. Muito bom, mas é muito bom. É interessante, este livro nos leva... outro dia eu estava pensando, né? André Luiz nos mostrou alguns bons pontos maravilhosos, né? Em todos os seus livros, e aqui Jerônimo também está nos mostrando coisas mais atualizadas, né? Que a gente muitas vezes ficamos balançando, mas Jerônimo falando aqui está muito, muito lindo esse livro. O nosso interessante desse livro, né? Que no começo ele vem trazendo a realidade do Jerônimo, né? Chegando no plano espiritual, toda a dificuldade que é adaptação. Aqui ele já está numa fase de ajuda. De ajuda. Tá? Exatamente. Mas nós vamos ter mais para frente o momento que ele vai dar uma balançada. Então vejam, não é só no plano terra, né, no plano encarnado, que nós podemos dar uma vacilada. Nós vamos ver, né, mais para frente, já dando um pequeno spoiler, que ele vai dar uma vacilada grande, né, Neuza? Sim, vai precisar sempre ficar deitadinho. Pois é. Não é fácil, não. A gente às vezes pensa assim, porque eu sou espírita, né? Vou encontrar lá uma poltrona me esperando. Não é bem assim, não, né? A gente tem que ter um pouco mais de confiança e seguir um pouco mais dentro da nossa possibilidade, esse nosso caminhar dentro da espiritualidade. É verdade. Neuza, obrigado de coração por estar aqui conosco. A gente, né, graças a Deus, superamos os percalços iniciais. Eu falo, muito cada vez que eu vou trazer um convidado, eu fico, ai meu Deus, será que vai dar certo? Vai dar, eu tinha certeza que iria dar. Mas eu só tenho que agradecer, Aloysio, por essa oportunidade, essa confiança de estar aqui numa live tão importante, né, falando sobre este livro que o Nicola conseguiu nos passar e nós pegamos diretamente das mãos dele. Deixa eu mostrar aqui para o povo ver que realmente está aqui, ó. Mostra o autógrafo também, Neuza, pronto. O autógrafo. Mostra o autógrafo também. Olha aqui, ó. Aqui, ó. E tem Neuza, as fotos, agora o meu tem uma coisa que o senhor não tem. Né? Ó, o que será? Autógrafo de Heloísa Pires no prefácio. Heloísa, é verdade. Então, eu podia ter levado o meu lá também, né? Fiquei com inveja de você. É verdade. Mas eu não... Eram tantas as coisas naquele dia que eu não tive realmente, não tinha como. essa ideia. Pois é, mas não tem nada, não. Mas... nós temos as fotos também, né? Que nós tiramos lá junto com o Nicola. E também com a Heloísa, né? Quando eu escrevi aqui. Sim, com certeza, com a Heloísa. Heloísa Pires, que filha de Herculano Pires, né? Que fez o prefácio deste livro. O prefácio, muito lindo. Isso. Muito bonito que ela colocou aqui também. Eu achei muito interessante. Bom, ela dispensa comentários, né? Filha de quem ela é. O conhecimento dela é ímpar, nossa. Ímpar. Você olha para ela assim, você fala assim, é uma pessoa, simplicidade,
E a simplicidade, que coisa! Eu fiquei fazendo contato com ela mais ou menos um mês. As coisas que ela me mandava, eu punha alguma coisa, ela falava, ai, que gracinha, que bonitinho. Sabe, ela é um É, doce, realmente, realmente. É muito foi bonita. muito bom. Mas eu só tenho a Neuza, agradecer, viu, agradeço de Aloysio? coração Eu você, também agradeço. né? Agradeço os amigos que estão aqui. Não deu para cumprimentar a todos, claro, né? Verdade. Quando a gente está em dupla fica um pouco mais difícil, ainda mais daquele percalço inicial. Olha, eu preciso Pois é. parar de me preocupar com esses percalços iniciais e tirar mais de letra. Pois é, não é? É Aí mais fácil, viu, Neuza? você já liga dois ao mesmo tempo. É, Mas eu tenho que agradecer não só pela live, mas por todo o apoio que você tem nos dado e o seu querido filho também. Eu tenho feito contato com ele e é muito grande. E a nossa querida Marina, que afinal de contas, né, tá suportando viver um homem que não tem muita paciência e um filho maravilhoso. que nem o pessoal fala, que eles falam aqui em casa, quando é que chega o cara das 10, né? Não é fácil, não. A gente sabe que Pois quão é, difícil é a gente sim. tentar vivenciar aquilo que a gente fala, né? No dia a dia, Com certeza, com certeza. realmente é difícil, né? A gente brinca, Neuza, eu brinca, pediria... mas é Oi, pode assim falar, mesmo. desculpa. Pois não. Eu Não, não, eu estou dizendo, a gostaria gente de brinca aqui um passar pouquinho é, para você fazer as considerações finais e depois, se você puder fazer a nossa prece. sim, sim. Então, eu estava agora à tarde dando uma olhadinha e eu peguei este livrinho aqui, que foi o primeiro que nós fizemos no café com o Evangelho, e aí, por acaso, eu abri aqui numa maravilhosa mensagem, nunca sem esperança. Então, eu vou lê-la, mas quero agradecer a todos que estiveram presentes, aqueles que ainda forem passar por aqui, né? Possam encontrar nessas pequeninas palavras, nossa, um momento de paz, de conforto, de consolo e entender que a nossa vida é assim mesmo, cheia de lutas, cheia de altos e baixos, mas nós temos que continuar porque este é o objetivo do nosso Pai Maior, este é o objetivo do nosso Pai Maior. E o nosso Mestre está aqui nos amparando sempre. Tenham fé, tenham certeza. E eu agradeço ao Luísio e a todos vocês. Um beijo no coração e que todos tenham uma noite de muita paz. De estrelas luminosas, como diz o Aloísio. Então eu vou ler, porque é muito linda. Nunca perca a esperança. Se o pranto te encharca a existência, recorre a Deus no exercício do bem e acharás Deus nas entranhas da própria alma, a propiciar-lhe consolo. Se sofres incompreensão, ajuda ainda, e sempre ao que te não entendem encontrarás Deus. No imo do próprio Espírito, a fortalecer-te com o bálsamo da piedade, pelos que te desequilibraram na sombra. Se te menosprezam ou te injuriam, guarda-te em silêncio no auxílio ao próximo e surpreenderás Deus no íntimo dos teus mais íntimos pensamentos, prestigiando-te as intenções. Se te golpeiam ou censuram, cala-te, edificando a felicidade dos que te rodeiam, e Deus falará por ti na voz inarticulada do tempo. E se errastes, não tombes em desespero, mas trabalhando e servindo, receberás de Deus a oportunidade da retificação e da paz. Sejam quais forem as aflições e problemas que te agitam a estrada, confia em Deus, amando e construindo, perdoando e amparando sempre, porque Deus, acima de todas as calamidades e de todas as lágrimas, te fará sobreviver, abençoando-te a vida e sustentando-te o coração. Mei, mei. Nossa, muito Que Deus lindo mesmo. permaneça em nossos corações, agora e sempre, e que assim seja. Que assim Muito linda, seja, realmente, né? assim seja. Bom,
agradeço então a Neuza uma vez mais, agradeço a cada um de vocês que esteve aqui conosco, que já passou pela live, vai assistir depois, né? E desejo, né, que a gente possa nos encontrar na próxima segunda-feira, dia 12, que embora seja segunda-feira de carnaval, aqui estaremos para mais um momento de casos e causos de Jerônimo Mendonça. E sexta-feira. Aguardo vocês. E sexta-feira tem a Neuza às 10 horas. encerrando o seu livro, e no sábado, Carlos e Natália também no Somos Espíritas. E eu desejo a todos que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Um final de semana com muita paz, muita luz, e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, gente. Tchau, Neuza. Obrigado, Tchau, querida.